e Paraná. Olha que você importância falou, esse jogo, hein? Você falou que quem joga com o Vasco? O Vasco e Bahia, final de semana em Salvador. O Bahia que mandou 3 do Vasco na Copa do Brasil. Foi. Bahia que goleou o Blooming na Sul-Americana para se classificar. Tem um bem bolado bom aí. Então vamos falar do Vasco da Gama que tem pela frente o Bahia, porque o Vasco está treinando, está se preparando para esse confronto e a equipe Fox Sports está marcando presença, acompanha de perto. Juliano Lima, companheiro, bom dia Fox para você. Vamos atualizar, apertar o F5 aqui para os torcedores do Gigante da Colina? Tudo bem, Lívia? Bom dia a todos. Pois é, atualizando as informações do Vasco, nesse momento o treino já acabou, a atividade encerrada por aqui. Daqui a pouco entrevista coletiva com o jogador do Vasco. Por enquanto a gente está aguardando aqui, a imprensa toda organizada para receber o jogador. Zé Ricardo faz mistério, isso porque entre os atletas pendurados e também os atletas machucados, o Vasco tem aí 9 jogadores de fora para essa partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. E como você disse, exatamente o Bahia, que o Vasco perdeu por 3-0 pela Copa do Brasil no jogo de ida e agora vai ter que tentar reverter esse resultado depois da Copa do Mundo. Só passando rapidamente dessa escalação, o Breno foi expulso contra o Flamengo, fica de fora. O Eraso deve ser o substituto na defesa. No ataque, o Vasco não conta com o Riascos, que foi expulso contra o Flamengo, e o Andrés Rios, que levou o 3º cartão amarelo. E na posição, o Kelvin deve jogar ali no ataque. Aí surgiu um outro problema, que na verdade já é um problema já da outra semana. Ele não jogou contra a Universidade do Chile pela Libertadores, é o Thiago Galhardo. O meia que sente dores na coxa esquerda, vem treinando separado do grupo. Ontem, a assessoria de imprensa informou que o jogador ainda segue treinando separado, então fica essa dúvida se o Thiago Galhardo terá condições ou não de enfrentar o Bahia no domingo às 4 da tarde. Caso não tenha condições, o Caio Monteiro deve ser o substituto. Tá aí, Juliano Lima trazendo as notícias do Vasco, atualizando aqui para o torcedor, o Vasco da Gama e Eugênio Calheiros, que tem pela frente o Bahia, como a gente já destacou. Vasco que já não vem com a vida fácil, tem grandes dificuldades para o final de semana. Olha, vai ser uma colcha de retalho esse time do Vasco aí, hein? Os jogadores afastados por indisciplina, mais os suspensos. Como é que você está projetando aí? O que sobra para o Zé Ricardo, hein, Eugênio? Time competitivo em Salvador? E cá entre nós, se tiver todo mundo já é difícil. Pois é. Né? O elenco do Vasco não é um grande elenco, então mesmo que todos os titulares estejam à disposição, ainda é um time lá com os seus percalços. Vamos ver o que o Zé Ricardo consegue montar disso tudo, né? O suco que sobra, né? Depois de espremer tanta laranja aí, para fazer uma equipe competitiva. Agora, independente dessa situação toda, o Vasco conseguiu uma vitória importantíssima no Chile na terça-feira. Uma vitória que dá ao time do Vasco, ao elenco do Vasco, um sopro de esperança de que dali e depois, e é importante a gente falar isso, depois de um bom resultado contra o Flamengo. Porque é um bom resultado você empatar com o Flamengo para o time do Vasco hoje. Então ele traz essa situação e vai para a Bahia tentar desfazer a imagem do último jogo da Copa do Brasil lá, quando tomou um sacodezinho do Bahia. Foi 3-0, poderia ter sido mais. Pois é, e eu estou fazendo uma projeção aqui, ó. Tem os 2 confrontos no Campeonato Brasileiro, primeiro já no domingo, Bahia e Vasco lá em Salvador, segundo turno, Vasco e Bahia. 2 confrontos na Copa do Brasil, primeiro Bahia já venceu por 3-0. E por que não Vasco e Bahia não se enfrentando também na Copa Sul-Americana? Pode acontecer. Pode. Olha aí o que está pintando aí de interessante nesse encontro Vasco e Bahia. Vamos até falando nisso, Lívia, vamos lembrar aqui, a gente já mostrou os potes da Libertadores, né? Sim. Pote 1 e pote 2, sorteio 4 de junho, né? 4 de junho também, sorteio dos confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana, agora com a presença dos times que estão chegando da Libertadores, os terceiros colocados. Exatamente, a gente vê aí, Eugênio, você que é o Capitão América, destrinche sobre a Sul-Americana, porque a gente está vendo ali os brasileiros que estão chegando, né? O Vasco chegando e o Botafogo que já estava ali. Esse é o pote 1 da Sul-Americana. É só um lado, né? Só um lado. O americano tem muito mais gente do que São Aí o pote 32, Eugênio, 30 e... lá. Sul-Americana. E aí Pode dar Bahia e Vasco. Pode, porque o Bahia está no pote 2. É uma competição que vai ter muita coisa legal para a gente acompanhar no segundo semestre.
times tradicionais do futebol brasileiro, times tradicionais da América, né? Se a gente olhar ali, ó, a LDU que nesse momento lidera o campeonato equatoriano, vem crescendo de produção, o Deportivo Cali, um time que também tem final de Libertadores. Nacional do Paraguai, vice-campeão da América em 2014. São Lourenço. Olha, é uma competição difícil e vai ser muito interessante, mas os brasileiros, de novo, vão despontar aí como grande possibilidade. Sul-Americana com 32 times 32. Na próxima fase. Agora, contando ali, já mostramos os brasileiros. Pote 2 tem São Paulo, Furacão, Fluminense, Bahia. No pote 1, Vasco e Botafogo. A segunda fase, essa fase que será sorteada no dia 4, é uma antes das oitavas de final. Isso. Sim, né? 32, que é para 16, que é para 8, que é para 4, que é para 2. Tem essa última fase aí antes das oitavas. Porque, olha, vai ser bacana, hein? Tudo mata-mata na Sul-Americana. Camisa e brasileiros que chegam com força para ganhar a competição, hein? Atlético Mineiro, podia estar nessa, hein? Pois é, mas o presidente não gosta muito dessa competição. Bom, vamos voltar ao treino do Vasco, porque o nosso companheiro Juliano Lima, que estava atualizando as notícias do Cruz Maltino, quer finalizar e faz muito bem, Juliano Lima, diz aí. Pois é, Lívia, só para finalizar a informação, então somando aí os suspensos, os jogadores lesionados e o Martin Silva, que saiu com a seleção uruguaia para a Copa do Mundo, somando tudo isso, são 9 atletas que o Zé Ricardo não pode contar para a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A esperança desses 9 fica por conta do Thiago Galhardo, né? Isso porque o Thiago Galhardo com uma lesão na coxa esquerda ainda é dúvida, segue treinando separado, vai treinar hoje, amanhã, e aí sim o Zé Ricardo vai definir se vai ou não para a partida. Caso o Thiago Galhardo não tenha condições, o Caio Monteiro será o substituto. Daqui a pouquinho, então, entrevista do treinador Zé Ricardo, eu volto com vocês do Bom Dia Fox. Legal, tá aí o Juliano Lima trazendo as notícias do Vasco. Seguinte. Vem de naturalização deles. A gente esperava. Pena ir ver o Fluminense no Maracanã. Olha os resultados aí. 2 vitórias e um empate. Afinal de contas, você vai ali para torcer para o seu time, mas acima de tudo para se divertir. E o torcedor sai feliz do estádio quando o time ganha. Se estivesse perdendo era diferente, mas está ganhando, então tem que ir, ué. Por que não? Por que não? Bom, vamos voltar lá para o CT do Vasco? Juliano Lima dizia pra gente que o Zé Ricardo ia falar em entrevista coletiva, então vamos ouvir aqui ao vivo o técnico do Vasco. Eu considero que a gente teve um rendimento muito abaixo, realmente, do que a gente esperava para uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Então, tiramos lições e agora é tentar colocar em prática lá, até porque precisamos pontuar no Brasileiro, né? Viemos de uma derrota em casa contra o Vitória, de um empate no Clássico contra o Flamengo, agora a gente precisa pontuar para a gente continuar seguindo na competição. Você teve uma situação delicada antes do último jogo da Libertadores da América, com jogadores afastados, e agora você perdeu seu capitão porque foi para a seleção uruguaia para a Copa do Mundo, né? Já definiu quem vai ser o substituto para usar a braçadeira e qual é hoje, de fato, a função do capitão no futebol, Zé? Exerce uma liderança importante dentro do campo, também fora de campo, no vestiário, um jogador que normalmente se identifica muito com o grupo, com a torcida, com o clube. Nosso capitão está escolhido, vai ser o Wagner. E a gente espera que ele consiga continuar exercendo aquilo que ele já vem exercendo naturalmente, né? Lógico que a gente quer que não apenas a simbologia da faixa façam deles participativos também. A gente quer que todos eles possam participar, se comunicar, porque dentro de um quadro como esse, principalmente, onde vai ser natural algum tipo de desentrosamento, né? De falta de entrosamento entre alguns atletas que vão estar entrando, a comunicação pode diminuir essa diferença, né? Então, acho que é um dos papéis principais. O Wagner tem essa característica, está sempre aí buscando um crescimento coletivo, ajudando a mim, né? O pessoal da comissão técnica. Então, naturalmente, na ausência do Martin Silva e também do Breno, ele exerce a função sem problema algum. Zé, você falou do Martin Silva, fala um pouquinho do Fernando Miguel, que está chegando. E tendo essa oportunidade, você conversou com ele, qual a expectativa em relação ao goleiro que agora assume esse compromisso para tentar retomar as vitórias no Campeonato Brasileiro? Eu acho que foi uma aquisição importante para o Vasco, dentro daquele perfil que a gente traçou. Um jogador com uma certa experiência já, com bastante minutagem, né, no Campeonato Brasileiro, já vem de 4, 5 temporadas, se não me engano, no Vitória, então merece estar também numa outra equipe grande quanto o Vasco e vai fazer uma estreia num gramado, num estádio que ele conhece muito,
tomara que isso ajude também. Durante o treinamento, tranquilo, foi muito bem durante esse período que teve aqui com a gente, acho que ele está pronto para estrear. Tá aí a palavra do técnico Zé Ricardo, o Vasco se preparando para pegar o Bahia domingo lá em Salvador. Vasco, portanto, viaja amanhã lá para Salvador para esse jogo importantíssimo, hein? Para as duas equipes que buscam aí o Vasco estabilidade, o Bahia recuperação no Campeonato Brasileiro. E a boa notícia ali pro Wagner. Wagner é capitão. Capitão, tá com moral, tá jogando bem o Wagner, né? Tá sim. Bom,